Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, queremos dar graças a Ti pelo privilégio de podermos, Senhor, apresentar-Te o nosso filho, que vai trazer a palavra nesta manhã. E nesta hora nós tomamos domínio deste ambiente. Nós tomamos domínio deste lugar e declaramos, Pai, que todo espírito de distração, todo espírito ladrão que rouba a palavra é cancelado agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro as mentes cativas ao Espírito Santo de Deus neste momento. Eu declaro que todo espírito que está dormindo, a mão do Senhor te arranca e te acorda nesse dia. Eu declaro que a tua mente hoje, ela está debaixo da presença do Espírito Santo, e que a palavra vai ser lançada em terras férteis essa manhã, onde ela vai frutificar, onde ela vai dar fruto, em nome de Jesus. Usa o teu filho com graça, com ousadia e autoridade, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, igreja. Que honra que é poder estar aqui neste altar, trazer essa palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 6, 21. Vamos ler até o 23. E o título dessa mensagem que Deus deu para mim é O Poder de uma Atmosfera. Quem achou, diga amém. Então, o 21 começa falando: finalmente, Herodes teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete a seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades de Galileia. Quando a filha de Herodes entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Amém. Eu quero começar falando que há um tempo para tudo. Assim como tem um tempo para tudo, também tem um momento para que as coisas aconteçam. Pode se assentar. Nesse tempo onde as coisas acontecem, não é um tempo qualquer. O tempo que você recebe sua cura é um tempo escolhido por Deus. O tempo onde você é liberto não é um tempo qualquer. Não é... o dia que Deus escolhe para descer a glória não é um tempo qualquer. É tudo... Tem uma medida para tudo. E tem um tempo para tudo. E esse momento, onde que as condições são satisfeitas, é o que chamamos de atmosfera. Uma atmosfera é um ambiente ou uma influência em volta de um lugar, que pode afetar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso físico. Existem ambientes bons e ambientes ruins. E eu quero começar hoje falando sobre a atmosfera do céu e a atmosfera do diabo. Para começar, eu fui receber essa mensagem por causa que eu estava passando a atmosfera do diabo todos os dias e na minha escola. Eu acordava bem, sentia bem, ia para a escola, mas quando eu pisava naquele prédio da escola, alguma coisa mudava. Alguma coisa mudava no ar. Você já entrou num lugar que você sente algo estranho no ar? Um peso estranho? Não sabe o que é? Essa é a atmosfera do diabo. E eu comecei a sentir muito estranho na minha escola. Eu estava começando, o mais que eu crescia no meu espírito, eu começava a sentir uma influência nas minhas emoções. Eu não tinha noção, primeiro, do que eu estava vivenciando, mas eu começava a se sentir triste, irritado, estressado, desmotivado na minha própria escola. Mas o que Deus começou a falar comigo é que aquela escola estava debaixo de algo, estava debaixo de uma atmosfera. E essa atmosfera tem piorado cada dia mais. E o que as crianças passam em casa, o que elas vivem, eles carregam aquilo. Eles carregam e trazem para a escola. E a escola carrega aqueles negócios igual uma nuvem sobre eles. E eu tenho meu grupo de amigos e eu fico na minha aula e todo mundo com aquela nuvem sobre eles
e eu acabo me achando sendo afetado por causa daquilo. Só por estar perto daquelas pessoas, eu estava me sentindo afetado no meu físico, na minha alma e no meu espírito. Quando eu estava perto daquelas pessoas, tinha um efeito em mim que fazia eu falar coisas que eu não queria falar, fazia eu sentir coisas que eu não queria sentir, fazia eu agir de maneiras que eu não queria agir, e eu não estava entendendo por que eu estava daquele jeito. Fui entender que era uma atmosfera, e eu estava sendo afetado por uma atmosfera maligna. Então Deus falou comigo que há atmosferas nos lugares, a gente tem que... E isso me leva ao segundo ponto, que é a gente tem que estabelecer domínio para mudar a atmosfera. Eu aprendi que onde que a gente for, por onde a gente vai, você vê a gente falando aqui, a gente toma o domínio do lugar, a gente toma o controle. E Deus me falou que eu tenho que ir lá naquela escola e tomar domínio daquele lugar. E não é tomar o controle no físico, é tomar o controle no mundo espiritual lá. Eu estou no meio de quase 500 crianças, não tem nenhum crente, tenho certeza que não tem nenhuma crente, a não ser minha irmã lá. Eu sou um crente no meio de 500 perdidos, carregando aquelas nuvens, e como que eu não vou ser afetado por aquilo? Mas uma pessoa carregando a presença de Deus pode mudar o lugar de qualquer lugar. O profeta Elias, ele era um profeta de Deus, e ele falava: Deus, eu sou o único, né? Não tem mais outro. E ele estava no meio daqueles 450 profetas de Baal, mas mesmo assim ele não foi corrompido, ele não foi afetado porque estava sobre aquele lugar. Ele foi perseguido, mas ele não largava a atmosfera do céu que estava sobre ele. E você vê que na hora do sacrifício, ele preparou um sacrifício, os outros 450 profetas de Baal, e ele estava debaixo da presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ele preparou aquilo, reconstruiu o altar, e ele botou um offering, ele botou uma oferta. E ele orou a Deus, e o fogo caiu na oferta dele e não dos outros. Você vê que uma pessoa carregando a presença de Deus é muito mais poderosa, é muito mais forte. E é muito incrível, porque quando você está debaixo da atmosfera do céu, você pode jogar qualquer quantidade de água no sacrifício, você não tem dúvida que vai cair fogo naquilo. Você não tem dúvida, porque você sabe do que está debaixo de você. Eu estava assistindo um homem de Deus falando das palavras que o diabo mais odeia. Eu achei isso muito interessante. E uma dessas palavras foi a palavra domínio. Domínio. E a palavra domínio, segundo a Bíblia, quer dizer uma autoridade que vem de um rei. É uma autoridade que vem de uma autoridade maior. A palavra autoridade a gente ouve muito. O que a gente menos ouve é domínio, certo? E é porque o diabo odeia essa palavra domínio. Ele não quer você usando essa palavra. Então eu estou aqui para te falar, usa essa palavra, domínio. Porque autoridade, qualquer um pode ter autoridade, né? Polícia tem autoridade sobre algo. Só que quem que tem uma autoridade do rei? Só nós, porque só nós que temos um rei. Então a gente tem uma autoridade que vem do céu, que é dado por Deus, que nós temos. Por isso que é muito mais poderoso quando a gente fala: eu tomo domínio desse lugar. Porque você está tomando aquele lugar para Deus. Você tomou o território do diabo para Deus. E ele estava explicando como o diabo odeia essa palavra domínio. Porque quando um crente usa a palavra domínio, no mundo espiritual, o que acontece? Eu tomo domínio desse lugar, os demônios, eles recebem aquela palavra igual um tiro. Igual um tiro. Aquela palavra joga os demônios para trás e aqueles demônios ficam num estado de choque, de confusão. E foi muito incrível isso. Que a gente não possa estar vendo, mas as nossas palavras têm poder. A poder está na tua boca para tomar controle. Você tem que ter fé, você tem que saber da tua autoridade, que foi dada por Deus. Porque o nosso trabalho é tomar o território do diabo. Igual eu já falei aqui antes, é para dar luz onde está escuro e tomar o lugar do diabo. Tomar controle. Então,
Porque o mundo está coberto em escuridão. Cada lugar tem seu principado. Cada cidade tem um demônio maior que controla aquela cidade, que cria uma atmosfera sobre aquele lugar. A minha escola tem uma atmosfera de opressão, de tristeza, é um negócio pesado. Mas não é só na minha escola, é qualquer lugar. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa. Tipo um hospital, tem uma atmosfera de morte. É uma atmosfera pesada, só para o hospital. Na prisão tem uma atmosfera de assassinato, é de violência. Então, essas atmosferas o povo geralmente não discernem. Só que a gente tem que entrar nesses lugares sabendo o que está acima daquele lugar. A gente tem que discernir aquilo e tomar domínio daquele lugar. Amém? E meu terceiro ponto é que eu quero falar de... Na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que estavam debaixo da atmosfera do diabo. E o que eu achei muito interessante é que o diabo usa a atmosfera dele, não só é mais focado nas pessoas de Deus. Porque ele usa a atmosfera dele para ter uma influência nas tuas emoções, uma influência em você. Você não discerne aquilo, mas aquilo tá no ar, tá em você. E o plano do diabo com a atmosfera dele é para que ele possa fazer as pessoas boas fazer coisas ruins. E um exemplo disso é igual o texto que a gente leu em Marcos 6. Você pode ver que Herodías queria que João fosse morto, que ele foi lá, falou do casamento, e ela ficou ofendida com aquilo e queria que ele fosse morto. Então, Herodes tinha medo de João. Ele sabia que ele era um homem de Deus, e ele não queria matar João, ele respeitava ele. Só que aquela mulher queria ele morto. Só que, igual no texto que eu li, veio um tempo oportuno. O tempo oportuno é a atmosfera. Aquele banquete que Herodes fez, que ele estava com os seus oficiais, que estava com seu povo, seus amigos, uma atmosfera foi criada naquele lugar. E aí o tempo oportuno veio. Quando ele estava naquela atmosfera, o diabo, agora é minha hora, para pedir uma pessoa boa que não queria fazer aquilo, e o que aconteceu? Ele fez, ele deu, e João foi matado. Você pode ver, ele não queria, mas ele acabou fazendo por causa da atmosfera que estava acima daquele lugar. Entendeu? E é assim que o diabo trabalha. Ele é bem paciente com você. Você pode pensar que você está bem, mas ele está te esperando um momento para te atacar. Você não pode notar, mas ele está criando algo no ar. Ele está formando um momento que você não vai notar para te atacar. Você não pode baixar a guarda. Porque senão ele vai conseguir te influenciar para fazer coisas ruins. Te influenciar para pecar e desviar do caminho do Senhor. Outro exemplo é Pilatos. Pilatos, quando veio o momento de crucificar o Jesus, pedir a crucificação dele, a mulher dele veio com aquele sonho. Não tem a ver com esse homem. Esse homem aí não é para se mexer, inocente. E mesmo assim, o povo foi lá, pediu, crucifica ele. O que Pilatos falou? Por quê? Que erro que esse homem fez, que crime? Ele sabia que Jesus não tinha feito nada, que Jesus era inocente. E então ele perguntava ao povo, por quê? Né? Mas você vê que atrás daquilo, os fariseus estavam incentivando o povo para pedir que ele seja crucificado. Então nem o povo mesmo queria que Jesus, um homem inocente, fosse crucificado, mas por causa da atmosfera que foi criada naquele lugar, Pilatos teve que falar assim e deu Jesus para ser crucificado. E é assim que o diabo trabalha. Ele incentiva um povo, bota um povo no seu redor e começa a botar uma pressão em você. Você pode ser uma pessoa boa, mas aquela pressão vai e você acaba fazendo a decisão errada. E o diabo consegue fazer isso com as pessoas de Deus. Só que tem uma boa notícia. A gente não precisa entrar nesses lugares. A gente pode tomar o domínio, mas Senhor Jesus
depois que ele foi levado, ele deixou alguém com nós. Ele deixou o seu Espírito Santo. E isso me leva ao meu terceiro, quarto ponto, que é a guarda-chuva protetor da atmosfera maligna. Quando você está andando na rua e está tendo uma tempestade, você não leva uma sombrinha? Né? A sombrinha, o que ela faz? Ela te protege da chuva, da atmosfera, né? Da chuva. E Deus foi me falando com isso, Ele me dá muitos exemplos, e que a gente sabe quando vai chover. Não mostra no telefone que vai chover? Então, isso aí é o discernimento. A gente discerne o dia que vai chover e a gente tem que ir preparado. O que a gente faz, a gente leva o guarda-chuva. O guarda-chuva é o Espírito Santo. Você carrega a presença do Espírito Santo com você. Você tem que andar armado, carregar a sombrinha do Espírito Santo. Porque quando você estiver chovendo, o Espírito Santo, a proteção dele está sobre você. Aquela chuva não vai te atingir. Aquela chuva maligna que está sobre qualquer lugar, porque você não sabe por onde você vai, que tipo de chuva que vai ter lá. Então, do mesmo jeito, você tem que carregar sua sombrinha, que é o Espírito Santo. Só que a nossa sombrinha não serve só para isso. Deus quer que a gente entre na chuva com a nossa sombrinha para também dar proteção aos outros que estão sendo molhados pelaquela chuva. Porque, um exemplo, eu fui ver na minha escola, só em eu estar tomando domínio daquele lugar e andando com a presença do Espírito Santo, aquele povo mudava. O jeito que eles agiam, eles até conseguiam focar mais no que eles estavam fazendo. Eles não entendiam, mas eu estava sabendo o que estava acontecendo ali. Em vez de eu ser afetado, eu estava afetando eles. É assim que tem que ser. Porque quando você bota sua sombria sobre outra pessoa, você tira a influência do diabo sobre aquela pessoa. Você toma o domínio, você tira as garras do diabo, as mãos do diabo sobre a mente daquela pessoa. Aquela pessoa agora está com os olhos abertos, ela não está debaixo daquela influência maligna do ar. Então, você não sabe que efeito isso pode dar numa pessoa. Você não sabe que talvez sua sombrinha pode estar mudando completamente transformando a vida daquela pessoa. Por isso que a gente tem que cobrir os outros também. Só que, para a gente andar com o Espírito Santo e ajudar os outros, primeiro a gente tem que dar um check-up. A gente tem que checar a si mesmo. Porque não só há uma atmosfera no ar, mas tem uma atmosfera aqui, ó, uma nuvem que fica na cabeça. Porque imagina uma nuvem de chuva sobre sua cabeça e você segura uma sombrinha. Não vai funcionar. Não. Então, tem uma própria atmosfera individual. Uma atmosfera que é carregada pela sua cabeça. E essa atmosfera é a atmosfera que você carrega por onde você for. Isso pode ser uma atmosfera boa ou pode ser uma ruim. Você pode ser um raio de luz quando tudo está coberto em escuridão, mas também você pode ser uma sombra quando tudo está coberto em luz. E nós temos que ter cuidado. Porque com quem está ao nosso redor, pode ser qualquer pessoa, até seu marido. Se é uma pessoa triste, uma pessoa sempre com raiva, impaciente, porque pode se tornar contagioso. Você não pode ficar... Você tem que tomar cuidado, porque aquilo é um veneno. Eu estava conversando com minha mãe que quando a atmosfera do diabo está sobre um lugar, as pessoas que vão lá ficam embaixo daquilo e elas levam aquilo com eles. Então, por onde eles vão levar aquilo, aquele lugar fica com aquilo ali, aí eles vão para lá, fica aquilo ali, e vai spreading aquele negócio. É igual um Covid aquele negócio. A atmosfera do diabo acaba ficando coberta no mundo inteiro. Então, quando você for, você tem que... O seu trabalho é mudar a atmosfera que está sobre aquele lugar. A gente vem aqui, a gente recebe a atmosfera do céu para a gente levar para o mundo. Nosso trabalho é isso. A gente não está aqui só para receber, mas também carregar uma luz que vem do Senhor. E o mais importante sobre essa atmosfera é que o poder dela, igual o título da mensagem, uma atmosfera ruim, pode bloquear você de uma atmosfera boa.
igual eu falei. E um exemplo disso é na igreja. Aqui nós temos os céus abertos. Aqui a glória do Senhor desce. Aqui a gente tem a atmosfera do céu, igual a gente viu nesse louvor hoje. Só que se você é uma pessoa que entra aqui carregando aquele negócio, carregando aquela atmosfera, você, mesmo se o céu estiver aberto, você não vai receber nada que está descendo. Porque por causa do que está coberto na sua cabeça. E um exemplo disso é que eu via. Eu podia ver, eu estava aqui na igreja, vendo as pessoas embaixo daquela glória, daquela presença, vendo o povo chorando, falando em línguas, e eu achava estranho. Eu não entendia aquilo e eu não sentia um pingo de nada. E então, eu não entendia que eu estava carregando uma atmosfera, por onde eu ia. E por causa disso, você pode estar aqui na igreja sentindo nada, mas você tem que ter discernimento. Talvez tenha algo que está aí, algo que está rodeando você, rodeando sua cabeça, te bloqueando dos céus abertos aqui. Porque, então, eu não sentia nada, e aí vem os diabos falando. Então, aqui não é seu lugar, né? Você não sente nada, porque você está aqui. Seu lugar não é aqui, você não é igual a eles. Esse não é seu tipo de povo. Mas eu quero te falar que o seu lugar é aqui. É aqui que vai receber a sua cura. É aqui que você vai ser liberto. É aqui que o Espírito Santo vai te transformar. Então, meu quinto ponto é: o que é a atmosfera do céu? Igual a gente tem aquela música, no céu não haverá dor, não haverá... O céu não há dor, nem tristeza, nem medo, nem dúvida, nem pecado. Só tem fé, luz, pureza, glória e a presença de Deus. Então, você consegue imaginar, se a atmosfera do céu está aqui, nós conseguimos viver um céu na terra. Isso é a vida de abundância que Deus tem para nós. É que a gente vive um céu na terra. Até a gente ir para lá, a gente pode viver a atmosfera que está lá aqui. Porque é isso que Ele quer para você. Pode parecer uma coisa incrível, impossível, mas é o que Ele quer para você. Você somente tem que receber, pedir o Espírito Santo. Sopra essas nuvens que estão na minha cabeça. Sopra tudo que está bloqueando a tua atmosfera. Porque aí você vai ser protegido aqui, você vai viver as qualidades do céu aqui na terra. E Deus me falou do que traz a atmosfera do céu. O que é que abre o céu? E Deus me falou que é uma medida. Que tudo tem uma medida. Ele me deu um exemplo do ciclo da água. A água, ela é evaporada e ela é levada nas nuvens. E as nuvens começam a encher, começa a encher. E chega um ponto que elas ficam começando a escurecer, começa a ficar pesado as nuvens, e a atmosfera de chuva começa a se formar. Porque a chuva não cai do nada. Ela tem um processo. A água tem que subir, tem que chegar a uma medida onde está pesada para ela cair. Então, Deus me falou qual é a água que sobe, que Ele recebe nas nuvens do céu. Ele me falou que as águas que sobem são as nossas orações, os nossos sacrifícios, nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Quando a gente louvamos a Deus, os céus se abrem. A gente jejuou essa semana, por isso que a gente vê essa presença aqui. A gente chegou na medida certa para Deus poder agir aqui. Então, nós temos que dar a nossa adoração, dar o nosso sacrifício, porque é assim que os céus vão ser abertos. E quando as nuvens estão cheias até certo ponto, quando atinge a medida que Deus tem, é um grau, a atmosfera do céu se forma. Quando a atmosfera de chuva é formada, a precipitação acontece. As nuvens não podem mais reter toda aquela água. Então, eles têm que liberar alguma coisa. Eles liberam a chuva e ela cai na terra. Quando alcançamos a medida de Deus, a chuva do céu pode cair sobre nós. Só que você tem que criar essa nuvem. Você não pode vir aqui esperando que vai cair sem você fazer nada.
a medida que tem aqui é a medida de pessoas. Se você não abrir sua boca, aquela pouquinho de água que você dá não vai deixar o céu abrir. A sua adoração é importante aqui. A sua adoração, ela abre os céus, ela tem uma medida. E a adoração que você dá é a que chega naquela medida. Então, nós todos aqui tem que adorar, porque a gente está aqui para te ajudar. A gente somente está aqui para te ajudar. Não é a gente que vai abrir os céus, não. É a sua adoração. Então, você tem que abrir sua boca e adorar a Deus. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Você não pode esperar que vai cair alguma coisa sem você dar nada. A chuva não cai sem a água da terra subir. O nosso Deus é um Deus justo. A medida que você dá é a medida que vai ser dada a você. Quando nada sobe, nada cai também. Porque você pode, então, quando você dá a sua oração, você está dando seus sacrifícios a Deus. Você pode saber que os céus estão abertos, a glória de Deus vai descer, seu milagre vai ser, a revelação desce, a presença do Senhor desce. Então você precisa estar sobre a atmosfera do céu para que o milagre aconteça. E um exemplo desse na Bíblia é em Mateus 9, 23. A filha do líder da sinagoga a menina tinha morrido, e Jesus pediu, vem lá na minha casa, porque minha filha morreu. Então Jesus foi lá. Só que quando ele chegou lá, ele viu aquele povo chorando, ele viu aquele povo fazendo barulho. O texto fala que ele estava tocando instrumentos, fazendo barulho, chorando. E aí Deus falando uma coisa. Ela não está morta, ela só está dormindo e o povo riu. O povo debaixo daquela atmosfera não consegue entender as coisas, eles não têm discernimento. Então, antes de Jesus entrar naquela casa, o que ele faz? Ele manda o povo sair. Ele tira o povo, ele tira aquela atmosfera do maligno. Aí Jesus está lá com quem? Com os donos da casa. Ele está lá com o pai e a mãe para entrar na casa. A casa, vocês são o dono da casa. Você tem que tirar a atmosfera ruim. E aí que Jesus pode entrar para fazer um milagre. Quando você tira a atmosfera, Deus entra e tudo que estava morto, Ele traz a vida. Jesus tirou aquela atmosfera e entrou lá. Jesus, onde que ele for, por onde ele vá, a atmosfera dele está com ele, a atmosfera do céu. Jesus traz a glória dele por onde que ele vai, porque ele é a glória de Deus. A glória é a essência dele. Então, onde a glória está, ele está. Onde ele está, a glória está. Então, antes que você peça seu milagre, limpa a atmosfera. Porque Deus não vai entrar em casa suja. Antes de Deus entrar para operar na sua vida, peça que Ele sopre essas nuvens. Tira as pessoas que estão levando aquela atmosfera. Que aí Ele entra na tua casa e o milagre acontece. E meu último ponto aqui é sobre Moisés. Eu quero falar sobre a atmosfera de Moisés e do ministério dele. Moisés era um hebreu e cresceu no meio dos egípcios. Ele não era egípcio, mas ele cresceu no meio do povo lá. Ele viveu vários anos lá, virou homem lá, foi cuidado pela mãe egípcia lá, enquanto o povo dele estava em escravidão. Ele era um hebreu no meio de egípcios. E isso é igual a nós. A gente somos de Deus, nós somos lá do céu, mas a gente está aqui na terra. A gente nasceu aqui, a gente está vivendo nossas vidas aqui, e a gente não pode esquecer de quem nós somos. Nós somos do céu, nós somos de Deus, nós não somos egípcios, nós somos hebreus. E Moisés, ele sabia da identidade dele, ele sabia que ele é hebreu, e ele sabia do propósito de Deus na vida dele, ele sabia qual era a identidade dele, ele sabia que ele era para libertar o povo. Então, quando chega aquele momento onde que aquele cara estava batendo naquele hebreu, o que ele faz? Ele mata o cara. Ele estava operando no propósito, na atmosfera errada. Ele estava
fazendo o que Deus fez ele para fazer no lugar errado. E o que acaba acontecendo? Ele mata o cara. Então, Deus tem que tirar ele daquele lugar. E quando Moisés sai, o que acontece? Ele vê Deus face a face naquele fogo. Ele consegue ouvir a voz de Deus. Então, algumas vezes, Deus cria situações para tirar a gente de onde a gente está. Porque Ele quer purificar o nosso propósito. Ele quer limpar a gente para a gente agir no propósito dEle da maneira que Ele quer, debaixo da presença dEle, debaixo da atmosfera dEle. Então, aí Moisés consegue ouvir a voz de Deus depois que ele sai do Egito. Ele não conseguia ouvir lá no Egito. Depois que ele sai, ele consegue ver a Deus, ouvir a Deus, e aí que ele entende, ele recebe a identidade da maneira que Deus quer para ele. Porque mesmo se você estiver na atmosfera errada, não muda o seu propósito, não muda o plano de Deus para a sua vida. E, igual eu falei, Deus cria essas situações. Você pode ver que Jacó, quando ele estava em Siquém, que eles fizeram aquele negócio com a filha dele, o lugar dele não era em Siquém, no meio daquele povo que não era dele. Aquele povo não era dele, mas mesmo assim estava vivendo com aquele povo. E acaba acontecendo esse negócio terrível. Os filhos dele vão lá, matam todo mundo. E o que acontece depois é que eles têm que sair daquele lugar. Então você pode ver que Deus cria uma situação para te acordar. A situação necessária para te acordar, para tirar do lugar que você está. Então, eu espero que você esteja acordado para que nada pesado precisar acontecer com você. Porque Deus vai te acordar. Ele tem um plano para a sua vida. Então, ele tirou Jacó de lá. E falou para voltar aonde? Voltar para Betel. Betel era onde? Onde o lugar estava, o céu estava aberto. Onde os anjos desciam e subiam. Onde ele via Deus. Onde que a presença de Deus estava. Onde a atmosfera do céu estava. E quando ele sai daquela atmosfera, é que ele se torna Israel. Onde que ele sai daquela atmosfera, ele entende a identidade. Ele recebe o plano de Deus. Ele recebe quem ele é em Deus. O propósito dele na atmosfera certa. E o que acontece com Moisés depois que ele sai? Ele é transformado. Ele entra num processo. E nós, quando Deus tira nós da atmosfera ruim, a gente entra num processo. E Moisés entrou nesse processo e foi transformado. Foi incrível. O que Deus faz com ele depois de ser transformado? Ele manda ele de volta para o Egito. Só que ele não está o mesmo. Ele tem uma diferença agora. Ele está carregando a atmosfera do céu. E ele volta lá para libertar o povo dele. Então você vê que Deus, para libertar o povo dele, só precisa de um carregando a presença dele. Só precisa de um carregando a atmosfera dele, que ele consegue libertar o povo hebreu tudo do Egito. Será que você está andando com essa presença, essa atmosfera? Você tem fé que por onde você for, você vai estar libertando o povo? Ou você está andando e recebendo tudo que você está, igual um chameleon, hein? Que fica mudando de cor quando ele troca. Por onde ele vai, ele troca de cor. Você é assim? Não pode. Você tem que carregar a atmosfera de Deus. E Deus manda ele de volta para o Egito. Só que agora ele está carregando aquela atmosfera. E ele liberta o povo. Ele entra no Egito e é incrível, porque no Egito, aquelas pragas estavam caindo no Egito. Aquele negócio terrível estava caindo no Egito. E o Egito é um mundo. A gente está no mundo. Deus está julgando o mundo. O mundo está acabando, Deus está julgando o mundo. Essas coisas que estão acontecendo é o julgamento que está para vir. Então você vê aquelas pragas caindo, mas o que você vê? Não teve nenhum hebreu que passou a prejuízo daquelas pragas. Não teve um hebreu que estava lá que passou aquilo ali. Você pode estar no mundo, mas se você estiver embaixo da atmosfera certa, você vai. Enquanto o povo está sofrendo, você vai estar embaixo da glória. E quando o povo está sofrendo e perdendo, você vai estar prosperando. E enquanto a última que veio aquela praga de noite, os hebreus estavam em luz. Para você ver a diferença de atmosfera. Deus estava com os hebreus e a atmosfera deles estava sobre lá. Enquanto estava noite em todo lugar no Egito, não tinha noite acima dos hebreus. E então eu quero que nós ficamos de pé. Eu quero te perguntar algo. Com que atmosfera você tem andado?
qual é a atmosfera da sua casa. É uma atmosfera que você já chega e a briga começa? Você já sai do trabalho sabendo o que vai acontecer em casa? Os homens, você vai para o trabalho, você discerne o que está lá, e se for uma atmosfera ruim que está no seu trabalho, você carrega aquilo para sua casa? Dando direito ao diabo de agir na sua casa? É uma atmosfera de raiva, de estresse, de falta de paciência? E as mulheres, se seu marido chega em casa com uma atmosfera sobre ele, o que você faz? O que acontece não é que você também fica irritado? Você também perde a paciência? Você também começa a discutir? Então a gente tem que ter discernimento. Eu quero te falar hoje que Deus quer te libertar hoje. Qual é a atmosfera que você tem carregado desde criança? O que o diabo colocou acima de você, naquela casa que você cresceu, que você saiu com aquilo, carregou aquilo. Lá do Brasil, você veio com aquilo para cá. Deus quer te libertar daquilo hoje. Deus quer tirar toda a nuvem que estava sobre sua cabeça. Porque, igual Moisés criou no Egito, ele carregou aquela atmosfera desde criança. Só que ele tinha discernimento, por isso que Deus pôde agir. Então nós temos que pedir Deus que manda o vento do Espírito Santo soprar essas nuvens. Que o Espírito Santo sopra sobre a tua cabeça. Porque essas nuvens podem estar aí tanto tempo, tantos anos, que você fala que é meu essas nuvens. Elas veio de mim. Essa falta de paciência é minha, é parte da minha personalidade. Você pode pensar, eu pensava que eu era quietinho, que eu era caladinho, porque era parte da minha personalidade. Eu acho que eu era sério, não queria saber de ninguém, porque era parte da minha personalidade. Eu estava errado. Eu estava carregando uma atmosfera. E aquilo não faz parte de você. Aquelas nuvens, Deus quer te libertar hoje. Porque não é parte da sua personalidade, só o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma personalidade para você. Então, vem aqui para frente. A atmosfera já mudou. Teu Espírito. Vamos pedir a Deus que afaste as nuvens do diabo sobre nossas cabeças. Peça a Ele para limpar a atmosfera, para enviar os ventos do Espírito Santo, que a gente possa estar tomando domínio dos lugares por onde a gente passar, que a gente tem que andar com a autoridade que foi dada a Deus, que a gente possa estar dando a Deus o nosso sacrifício, a nossa água para subir para Ele, que a nossa água vai subindo, vai chegar a uma medida onde que não pode reter mais. Vou chegar na medida, a chuva do céu vai cair. A chuva do céu vai cair sobre isso. Então adora Ele que a sua água está subindo. Sua água está subindo e vai chegar um ponto que vai cair sobre você algo. Vai cair a glória sobre você. Mas antes disso, a atmosfera tem que ser purificada. Tem que ser limpada. Antes que a glória desça, a chuva tem que cair para nós. A gente tem que purificar a nossa atmosfera da nossa cabeça. Toda atmosfera de tristeza, toda atmosfera de dor, toda atmosfera de trauma, toda atmosfera de pânico, toda atmosfera de falta de paciência, de depressão, de enfermidade. Peça a Deus que Ele vai purificando isso. Rejeita a atmosfera do diabo. Rejeita a atmosfera do diabo e clama a Ele. Vem, Senhor, com minha mente, com o Teu sangue. Vem purificar a minha atmosfera, Senhor. Que eu seja um carregador da Tua atmosfera. Que por onde eu vou, eu carrego a Tua luz, a Tua nuvem de glória, Senhor Jesus. Que eu possa viver um céu na terra, Senhor Jesus. Eu renuncio e cancelo toda atmosfera de medo que tem atacado a igreja. Toda nuvem de medo que tem atacado a igreja. Todo demônio que tem rodeado as atmosferas, de desmotivar o povo, de não ler a Bíblia, de orar, porque Ele quer você que não orar e não ler a Bíblia, que é as duas coisas mais importantes. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Essa é a água mais importante que sobe. Essa é a água que mais enche as nuvens, a sua oração em casa, a sua leitura da Bíblia. Aquilo vai enchendo as nuvens pela semana, vai enchendo pela semana, vai enchendo na segunda, terceira,
você chega aqui, a chuva vai cair sobre você. Você não pode chegar aqui seco. Se não tiver água na terra, como que vai cair chuva? Não tem água para subir. E o que acontece quando não tem água na terra? A terra fica seca, ela morre, as plantas murcham. Então sua terra não pode estar seca. Sua terra não pode estar seca. Senão seu espírito vai morrer, seu espírito vai murchar, vai ficar fraco. Então chama ele. Chama ele para soprar vento, Espírito Santo. Sopra aqui, muda a atmosfera, Senhor Jesus. Traz o discernimento, o entendimento, que nós podemos entender a nossa autoridade, tomar domínio do lugar por onde a gente andamos. Vem, Espírito Santo, vem soprar. Sopra, Espírito Santo, sobre o teu povo. Sopra sobre o Espírito Santo, sobre o teu povo. Vai limpando, vai purificando toda a atmosfera que foi carregada. Desde a infância, você vai sair daquilo purificado, limpado, sem aquela atmosfera. Você pode ter carregado ela até aqui, mas hoje você deixa ela aqui. Hoje você é purificado e limpado. Hoje a nuvem que vai estar sobre você é a nuvem de glória, é a nuvem do céu. Vem, Espírito Santo, sopra sobre teu povo. Yes. Pode ser teu Yes, Holy Spirit, come down, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, come down this morning. You welcome here, Holy Spirit. Alguém pede a Deus para mudar a atmosfera sobre a sua cabeça nessa manhã? Alguém clama nessa manhã: Deus, purifica a atmosfera da minha cabeça. Alguém diz: purifica a atmosfera na minha casa, na minha casa, na minha casa. Alguém diz para Deus: me ajuda, me perdoa de andar debaixo da atmosfera errada. Alguém fala: Senhor, me arrependo de carregar a atmosfera errada. Alguém fala para Deus nessa manhã: Espírito de Deus, eu ouvi a tua voz. Eu sei que tu falaste nessa manhã. Tenho carregado a atmosfera negativa na minha cabeça. Alguém passa o sangue de Jesus na cabeça aí. Diz: purifica a minha cabeça, purifica a minha atmosfera. Purify the atmosphere on my head, Lord. Alguém fala para Deus: eu preciso influenciar, não ser influenciado. Eu preciso mudar a atmosfera, não ser mudado por ela. Do